Que horas são? Quanto tempo é que eu tenho? Não, está à vontade, são 5 minutos. Não, estou a brincar. Não, é rápido. Bem, pediram-me para falar sobre medo da mudança. Deixa-me adivinhar, vocês quando vão aqui aos cultos sentam-se geralmente nos mesmos lugares, não é? Certo. Quando vão para o trabalho ou para a escola, geralmente seguem o mesmo caminho, não é? Geralmente. Ao pequeno almoço, gostam de comer as mesmas coisas. Geralmente. Deixa-me adivinhar, quando estão a orar as refeições, oram da mesma forma. Não digam que não, que eu sei que é verdade. Eu também. Não são só vocês. A única pessoa que gosta de mudanças, sabem quem é? Já dizia Mark Twain. É um bebê molhado. Esse gosta de mudanças. Gosta de ser trocado. Porque tirando um bebê molhado, nós geralmente ninguém gosta de mudanças. Nós somos criaturas de hábitos. Gostamos de rituais. E quando a nossa rotina é alterada, ficamos chateados. Ficamos irritados. Porquê? Porquê que nós ficamos irritados quando alguma coisa muda? Porque a única mudança que nós gostamos é aquela que nós produzimos. Quando a mudança aparece nas nossas vidas, que não depende de nós não estamos preparados e muitas vezes não reagimos bem. No entanto, Deus tem uma visão diferente para cada um de nós. Nós temos medo da mudança, mas Deus tem um compromisso estranho com a mudança. A única coisa que não sofre mudanças, sabem o que é? É uma coisa que está morta. Porque tudo o que é vivo está permanentemente a mudar. A única coisa que não muda é uma coisa que está morta. Embora Deus esteja disposto a nos aceitar como somos, Ele também nos ama o suficiente para nunca nos deixar como somos. Porque Ele quer sempre melhorar-nos. E isso implica injetar nas nossas vidas, muitas vezes, circunstâncias difíceis que nos obrigam a mudar. Porque Ele sabe que naturalmente nós não iríamos mudar. A palavra palavrão na Bíblia para mudança é a santificação. Santificação não é nada mais, nada menos do que o processo que Deus faz nas nossas vidas para nós mudarmos. Ok? Nós lemos, eu vou citar. Já vão ler uma passagem comigo. Mas ouçam esta passagem. Em Hebreus 12, 27, eu vou ler uma tradução mais simples para perceberem. Deus muda as coisas móveis para que as imóveis permaneçam. Uma tradução mais simples. O que é que isto quer dizer? Deus muda aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós tocamos, os aspectos físicos da nossa vida, para que as coisas que são realmente importantes, que nós não vemos, sejam desenvolvidas em nós. Vocês estão a perceber isso? O foco de Deus é mudar aquilo que não se vê, que é o mais importante, e para isso Ele muda aquilo que se vê. O que motiva as mudanças do nosso mundo visível são as coisas invisíveis. Ok? Nós, quando queremos nos Jesus Cristo, nós, a partir desse momento, estamos a ser completamente transformados. Nós lemos isso em 2 Coríntios 3, 18, e eu cito: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, somos passados pela mudança, pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Deus, quando nós nos convertemos, Ele foca-se em nos transformar. A mudança é inevitável. Eu já vou falar sobre o medo, está bem? Eu estou apenas a fazer uma pequena introdução. Vemos que na vida cristã a mudança é necessária. Vocês devem saber aquela passagem de cor de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o que Deus diz na Bíblia é: vocês todos os dias renovem a vossa mente, lendo a Bíblia. O que é que isso é, se não sujeitar-nos ao processo de mudança? Isto é renovação diária, mudança diária. E se ainda existissem dúvidas que Deus é um adepto da mudança, eu podia citar 2 Coríntios 5, 17, em que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura. Boa. Ser nova criatura é quê? É alguém que está permanentemente a mudar. O plano de Deus, o negócio de Deus, God's business is change. O negócio de Deus na nossa vida é mudança. Desde o momento em que nos convertemos.
Ok? O nosso medo de mudar impede-nos de ser como Ele quer que nós sejamos. E muitas vezes não percebemos que Ele, ao mesmo tempo que oferece-nos a possibilidade de mudar, Ele também nos dá as forças para mudar. E eu quero vos apresentar algumas para podermos agarrar-nos a elas. Wayne Stiles escreveu isto um dia. Deus está disposto a nos aceitar como somos, mas também nos ama o suficiente para não nos deixar assim. Deus ama como cada um é, mas ama-nos o suficiente para não nos deixarmos como somos. Ele quer nos melhorar. E isso implica mudar. Agora, leiam comigo a passagem, 2 versículos apenas, e nesses versículos vamos ver as bases do enfrentar o medo de mudar, que está em Gênesis 46, 3 e 4. Gênesis 46, 3 e 4. Esta passagem tem a ver com Jacó, quando Deus fala em visões a Jacó e diz-lhe: Jacó, desce ao Egito, muda, sai daqui. E foi uma mudança forçada. Como eu disse, as que custam não são aquelas que nós fazemos, são aquelas que nos são impostas. Epá, sai daqui e vai para o Egito. Leiam então, por favor, versículo 46, 2. Do 2 ao 4. Queres ler? Então vá. Podes? Estavas a olhar para mim com vontade de ler e eu percebi isso. 46, 2 a 4. Podes ler? 2 a 4? Sim, voz alta. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse Jacó, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus que de teu pai não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Obrigado. Então Deus encontrou Israel, o Jacó, em visões. Durante a noite contactou Jacó. Jacó estava a dormir e disse assim: Jacó, ei, eu tenho uma mudança para ti. Tu vais sair de onde estás, vais sair do teu território de confiança, da tua área de conforto, e vais a caminho do Egito. O que é que tu mudes? O que é que tu saias daqui? E o Jacó disse: eu estou aqui. E Deus disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas, ali te farei uma grande nação e descerei contigo ao Egito. Vocês estão a lutar, algum de vocês, com uma mudança que não iniciaram? Jacó está no vosso grupo. Jacó é um de vocês. Quando o Senhor diz a Jacó para mudar de lugar e se mudar, ele disse o que eu acabei de ler. E disse 3 coisas, deu 3 promessas. Há aqui 3 promessas para quem está a enfrentar a mudança. 3 promessas. Primeira, ele diz: eu sou Deus. Primeira, eu sou Deus. Isto parece simples, mas quantas vezes nos esquecemos que Deus é Deus? Ele é Deus, nós não somos. Ele está no controle, nós não estamos. Só Ele pode dizer: não tenham medo. Quando Deus inicia a mudança na nossa vida, por mais assustadora, por mais decepcionante que seja, nunca se esqueçam que nós não fomos nós que começámos, foi Ele que permitiu. E Ele é Deus. Eu sou Deus. O facto de começares assim: tu vais ter uma mudança complicada na tua vida, vais ter que sair daqui, vais ter que armar as tendas, vais ter que arrumar tudo, vais ter que arrumar a tua família toda, sair daqui para um território que tu não sabes. Eu sou Deus. Primeira promessa. Nunca se esqueçam que no meio das mudanças das nossas vidas, Deus é Deus. Segunda. Porque eu te farei ali uma grande nação. Observe, isto é muito importante. Observe uma coisa. Deus não disse: eu te farei aqui uma grande nação. Deus diz: eu te farei ali uma grande nação. Sabe o que isto quer dizer? Quando Deus promove mudança, a bênção não está onde estamos, está onde Deus nos quer mandar. Quando Deus promove a mudança, a bênção não está onde estamos, não está aqui. A bênção está ali. Se nos opormos à mudança, estamos a perder a bênção que está ali, que não está aqui. Sem noção disto? Eu te farei, não é aqui. Eu te farei ao teu lado. Não disse nem ao teu lado, nem foi aqui, nem foi ali.
E quando nos opomos à mudança que Deus nos está a dar, nós estamos a dizer: desculpa, mas eu não gosto do presente que tu me vais dar daqui a pouco tempo, porque o presente é ali. Ou se eu perceber, Deus é Deus, e quando Deus faz a mudança, o melhor está por vir. E quando nós a rejeitamos, nós estamos a perder o presente que Ele nos quer dar mais à frente. Onde nos levar. E depois, a terceira promessa é no versículo 4. E descerei contigo. Deus não dá detalhes. Como é que vai ser o Egito? Onde é que os vai meter? Se vai ter vista de rio, se não vai ter vista de rio. Se vai ter muitas árvores, muitas sombras. Vai ter poços, não vai ter poços. Se o caminho vai ser fácil, não vai ser fácil. Ele diz apenas: eu vou contigo. Eu vou contigo. Dá-lhe a presença. Deus garante a sua presença onde quer que ele for. E eu quero-vos dizer que no meio da mudança, Deus promete que é Deus, Deus promete que a bênção está depois e Deus promete que estará sempre ao nosso lado. Não são 3 boas promessas para enfrentar o medo da mudança? Eu acho que são. Outra passagem, e eu vou citar esta. Alguém tem um lenço? Eu bem te disse que não devíamos filmar. Mas vocês ao menos estão a apanhar alguma coisa, não é? Pronto. Ter medo é natural. Ter medo todos vamos ter. Há alturas da vida em que no mínimo que vamos ter é medo. Elas estavam assombradas, estavam assustadas. Mas não percebiam que aquilo era a melhor notícia que podiam ter. O facto de Jesus não estar no sepulcro e ter ressuscitado era a salvação para elas e para a humanidade. Mas elas não viam. Há coisas que nos assustam hoje e que mais tarde vamos perceber que são as melhores notícias. Mas na altura só vemos medo. Só vemos medo. Estas mulheres depois tiveram que enfrentar o outro medo, que é comunicar isto aos outros. Já não bastava ter que enfrentar o túmulo vazio e assustar-se com isso, ainda tiveram que contar aos outros do que se passou. E aí tinham 2 medos, que é um medo que muitas vezes também nós temos. 2 medos. O medo da rejeição e o medo do fracasso. Elas estavam com medo de rejeição, que as pessoas gozassem com elas, que as recusassem, que as pusessem de lado, que as ridicularizassem. E muitas vezes vivemos com esse medo de rejeição. Será que as pessoas me vão aceitar como eu sou? E medo do fracasso. E se eu fizer um trabalho péssimo? E se eu tiver uma performance horrível? E muitas vezes, nas escolas, nas universidades, no trabalho, na vida, na igreja, o medo de rejeição. De uma forma, será que eu me consigo adequar?
Ou o medo do fracasso. Será que eu tenho uma boa performance? São coisas que podem nos atropelar a mente. E elas estavam com esse medo. No entanto, elas avançaram, elas falaram. Vemos que eles rejeitaram, eu não tenho tempo para ler esta passagem, vemos que eles rejeitaram várias vezes, não acreditaram, mas elas não desistiram e acabaram por ter sido as privilegiadas de ter tido a notícia em primeira mão. Não foram os discípulos, não foi o Pedro, Tiago e João, foram aquelas mulheres. Ok? E Deus sabe o que faz, porque sabia que se calhar, se fossem os homens, se fossem os discípulos, eles não teriam para já a coragem, se calhar quando visse o túmulo vazio fugiam. E não teriam depois a coragem seguinte de contar o que viram aos outros, porque isso era enfrentar o medo 2 vezes. E elas enfrentaram o medo 2 vezes. Agora vou contar-vos uma história que eu li de alguém a falar de um amigo dele. Estou pensando num amigo meu que parecia ter sucesso nos negócios. Ele tinha um bom emprego, segurança, uma casa adorável e todas as coisas que acompanham um sucesso moderado na vida. Mas um dia ele perdeu o emprego. Uma mudança. Não foi gerada por ele. Lá está. Isso foi um choque para ele. Pois tinha a certeza que o seu emprego estaria seguro até ao dia em que se aposentasse. Nós, às vezes, fazemos planos. E eu vou fazer assim, e agora vai ser assim, e depois vai ser assim, e fica assado. E de repente Deus põe o cozido à frente do grelhado e o grelhado à frente do cozido. E nós ficamos, está tudo estragado, não é isto que eu planeei. Deus, onde é que tu estás? Calma. Calma. Mas a empresa foi comprada por outra. E vários dos principais diretores, entre os quais ele, foram demitidos. Lembro-me de orar com ele após a sua demissão. Isto aconteceu. Ele me confessou, mas não foi comigo, hein? Ele me confessou que pela primeira vez na vida estava examinando seriamente a sua vida para descobrir as coisas que realmente importavam. Deus havia abalado a sua vida e meu amigo estava aprendendo a separar as coisas que não podiam ser abaladas das coisas que não podiam ser mantidas. Estão a ver que Deus permite a mudança muitas vezes? Para destacar o invisível usando o visível. Mas aquele versículo que eu vos disse? Ele pegou em coisas visíveis, como um emprego, tirou-lhe para valorizar o que é invisível, que era o mais importante. A mudança não é uma ameaça. A mudança é uma oportunidade de crescer. A mudança é uma oportunidade de descobrir o que realmente é importante nas nossas vidas. Não tenham medo nas mudanças. E lembrem-se que há algumas coisas na vida que nunca mudam. Há 2, pelo menos, que eu vos queria deixar. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Deus nunca muda. E quando Deus diz, eu sou contigo, como lemos há bocadinho, e sabemos que esse que é comigo nunca muda, é uma grande segurança. Deus diz também em Hebreus 13:6, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. As nossas circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Depois, a palavra de Deus também nunca muda. Salmo 119:89. Para sempre, Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Está firmada nos céus, a palavra de Deus nunca muda. Eu vou-vos ler uma coisa, são 4 linhas, mas eu acho que é importante e não queria perder uma pitada. Ouçam com atenção. Se um cristão está na vontade de Deus, eu vou ler devagar. Se o cristão está na vontade de Deus, vivendo para Ele, ele não vai perder nada que seja necessariamente importante para ele. Se perdermos algo nas tempestades da vida, é porque Deus sabe que isso não é importante para nós. Se perceberam bem o que eu acabei de dizer? Eu vou ler outra vez. Se o cristão está na vontade de Deus, procurando com os seus pecados, com as suas falhas, porque nenhum cristão é perfeito, vivendo para Ele, não perde nada que seja importante para Ele. Se perdemos algo nas tempestades da vida, é porque Deus sabe que isso não é importante para nós. 3 dicas. Aceitem a nova realidade. Há muita gente que sofre mais porque não aceita a mudança. Recusa-se a acreditar, recusa-se a aceitar. Primeira dica, quando ela vier, confiem no Deus, que é Deus, como aquela passagem de Jacó, que está connosco e que tem uma bênção melhor ali. Aquela parte de ter uma bênção melhor ali, quando eu li esta passagem, foi o ponto que eu gostei mais. Porque muitas vezes nós achamos que o ali é pior do que aqui. Eu não vou fazer a mudança porque eu estou melhor aqui para onde eu tenho que ir. Mas o facto de saber que Deus me quer levar para um sítio que ainda é melhor, bolas, só isso deve nos motivar a enfrentar a mudança com alguma coragem. Ok? Aceitem.
Não a rejeitem. Segundo, não façam a mudança sozinhos. Falem com crentes amigos e orem juntos. Nunca enfrentem as mudanças difíceis sozinhos. É mais difícil. Compartilhem as dificuldades. Orem juntos. E finalmente, nada está no nosso controle. É verdade. Mas a reação à mudança depende de nós. Nós não podemos muitas vezes controlar o que nos vem à vida, mas podemos controlar como é que vamos reagir com o que nos acontece nas nossas vidas. E isso depende de nós. E termino com Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Espero ter sido claro. Eu não quis também demorar muito tempo. Dúvidas? Questões?